Você conhece o pensamento de Pestalozzi? Vamos trazer o pensamento desse grande educador suíço a partir de um texto que ele escreveu no ano de 1799 e que é considerado um texto muito profundo sobre educação e que tem por título Carta de Stans. Mas antes, deixa eu explicar a você as circunstâncias do surgimento dessa carta. É que nesse ano de 1799, a convite do governo suíço, Pestalozzi assumiu na cidade de Stans uma escola-orfanato. A Europa estava sofrendo com as campanhas napoleônicas, ou seja, as guerras engendradas por Napoleão Bonaparte, e a Suíça não escapou disso. A cidade de Stans foi atingida e muitas crianças acabaram ficando órfãs, porque seus pais morreram na guerra, ou tiveram que mendigar porque as famílias perderam tudo o que tinham. Então, com essa tragédia ali acontecida, Pestalozzi foi indicado para poder montar uma escola na cidade de Stans, que era também ao mesmo tempo um orfanato para aquelas crianças que haviam perdido seus pais e cujas famílias não podiam sustentá-las. O projeto durou apenas 6 meses. Isso por causa da própria guerra. A região estava conflagrada e esse conflito fez com que o governo suíço tivesse que interromper o trabalho do orfanato escola para transformar o prédio na cidade de Stans num hospital militar. Pestalozzi, então, escreve a um amigo tudo o que ele havia feito pedagogicamente no orfanato de Stans. E é aí que vai surgir a carta, que hoje é muito famosa, a Carta de Stans. Eu vou ler aqui um trecho dessa carta para entendermos o pensamento de Pestalozzi, que dizia que o amor é a essência da educação, que o amor é o fundamento da educação. Mas vamos ouvir então o próprio Pestalozzi. Abrindo aspas. Minha convicção e meu objetivo eram um só. Na verdade, eu pretendia provar, com minha experiência, que as vantagens da educação familiar devem ser reproduzidas pela educação pública e que a segunda só tem valor para a humanidade se imitar a primeira. Aos meus olhos, ensino escolar, que não abranja todo o espírito, como exige a educação do homem, e que não seja construída sob a totalidade viva das relações familiares, conduz apenas a um método artificial de encolhimento da nossa espécie. Toda a boa educação exige que o olho materno acompanhe, dentro do lar, a cada dia, a cada hora, toda a mudança no estado de alma de seu filho, lendo-o com segurança nos seus olhos, na sua boca, na sua fronte. E exige, essencialmente, que a força do educador seja pura força paterna, animada pela presença em toda a extensão das circunstâncias familiares. Sobre isso eu construí, que o meu coração estava preso às crianças, que a sua felicidade era a minha felicidade, a sua alegria, a minha alegria. Elas deviam ler isso na minha fronte, perceber isso nos meus lábios, desde manhã cedinho até tarde da noite, a cada instante do dia.
O homem quer o bem com tanto gosto, a criança tem tanto prazer em abrir os ouvidos para o bem, mas ela não o quer por ti, professor. Ela não o quer por ti, educador. Ela o quer por si mesma. O bem para o qual deves conduzi-la não deve ter nenhuma relação com os teus caprichos e com as tuas paixões. É preciso que a natureza da coisa seja boa em si e pareça boa aos olhos da criança. Ela precisa sentir a necessidade da tua vontade, conforme sua situação e sua existência, antes que ela queira a mesma coisa. Ela quer tudo o que a torna amável, tudo o que lhe traz reconhecimento, tudo o que excita nela grandes expectativas, tudo o que nela gera energia que a faça dizer: eu sei fazer. Mas toda essa vontade não é produzida por palavras, e sim pelos cuidados que cercam a criança e pelos sentimentos e forças gerados por esses cuidados. As palavras não produzem a coisa em si, mas apenas o seu significado, a sua consciência. Fechando aspas, estas são palavras de Johann Heinrich Pestalozzi, o grande educador da humanidade, mestre de Allan Kardec, falando para nós sobre a educação, o trabalho que ele procurou realizar no orfanato de Stans, na Suíça, no ano de 1799. Que palavras, que profundidade e que amor nós sentimos nessas palavras. Se tivéssemos seguido Pestalozzi na família e na escola, teríamos dado um salto de qualidade na sociedade humana. O Espiritismo, surgido em 1857, veio resgatar esse pensamento educacional na visão da alma imortal que todos somos. Em Pestalozzi, nós encontramos a defesa da educação moral, a mesma que o Espiritismo faz através dos ensinos que os espíritos superiores nos trouxeram. Essa educação somente terá validade se tiver por base o amor. Por isso, resgata o Espiritismo Jesus com seus ensinos morais, quando ele nos informa que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos resume toda a lei, ou seja, resume a lei divina que nos rege aqui na matéria, enquanto estamos encarnados, mas também no mundo espiritual. Jesus, Pestalozzi, o Espiritismo, mas a essência é o amor, porque Deus é o amor e só podemos educar se efetivamente amarmos. É isso que precisamos urgentemente fazer se queremos viver de forma bem melhor entre nós, os seres humanos, que somos espíritos imortais reencarnados.